Segundo estimativas da Associação Americana de Fala e Linguagem Auditiva, a disfagia atinge aproximadamente 20% da população com 50 anos ou mais no mundo. 8 em cada 10 pessoas com Parkinson e 2/3 das pessoas com Alzheimer desenvolvem a disfagia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a geriatra, a doutora Marta Malui. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso Santa Receita, nessa segunda-feira. Boa semana. Obrigada, Diane. Boa semana. Boa segunda. Doutora, quando a gente fala em disfagia, a gente, de uma forma mais simples, acaba falando assim, a dificuldade de engolir. Exato. É isso mesmo? É a dificuldade de engolir. É o mais claro, né, para as pessoas entenderem, é a dificuldade que o idoso tem para o quê? Do alimento que ele coloca na boca, esse alimento chegar até o estômago. Então, acontecem ali algumas falhas bom, que é a disfagia, que é a dificuldade em engolir corretamente. Legal. E aí, por exemplo, quando a gente fala disso, de engolir, a gente também pode dizer que a pessoa engasga quando ela come. Como que a gente consegue perceber isso? Bom, a gente envelhece por dentro e por fora, né? Então, assim, o ato de deglutir, o ato de engolir, ele é biodinâmico, ele envolve, né, funções musculares, funções neurológicas, então tudo tem que estar funcionando muito bem. O envelhecimento normal não causa disfagia, né? O idoso que envelhece, os idosos de 90 anos com boa saúde, eles engolem bem, certo? Não tem desse problema. A questão é que pode ser que, o quê? Esse idoso tenha diabetes, o diabetes não seja muito bem controlado, isso interfere na deglutição, no peristaltismo do nosso tubo digestivo, interfere. Aumenta a chance de ter disfagia? Aumenta. E como que isso se manifesta, né? A dificuldade de engolir pode ser, o indivíduo, ele tosse enquanto ele está se alimentando, ou seja, ele põe uma comida na boca, mastiga e dá uma tossidinha, parece um pigarro. Ou ele espirra, ou ele fica com a voz rouca, sabe? Muda a voz. Muda a voz. Então, assim, isso são sinais indiretos do engasgo, da disfagia. Por quê? A gente está acostumada a engasgar aquela coisa que a gente sai tossindo, levanta, procurar, procura o ar e tal. Mas esses pequenos engasgos, né, o que é a disfagia, são muito frequentes, são subdiagnosticados, porque se o idoso está ali tossindo, uma coisa inicial, a gente não acha muito que ele está engasgando, né? São microengasgos, né? Então, isso se manifesta de várias formas e acarreta em vários problemas para o idoso. Além da doença de base que ele já tem, que pode ser um diabetes, uma demência, sequela de um AVC, um Parkinson, além do problema daquela doença, a disfagia, quando não reconhecida e não tratada, ela pode causar desnutrição, isolamento, infecções de repetição, desidratação. O que acontece com o líquido também, não é só o sólido, né? Não é só o sólido. Geralmente o idoso começa com a comida normal, habitual do dia a dia, ele começa a ter dificuldade para engolir. E dependendo do tipo de disfagia e do grau, né, o idoso tem dificuldade até mesmo para água. Então, a gente precisa de ter um bom acompanhamento, ter um diagnóstico e um tratamento adequado para o quê? Mantê-lo o mais possível à mesa, certo? À mesa com todos. Porque à medida que o idoso começa a engasgar, ele tem dificuldade para se alimentar corretamente, ele não vai querer sentar na mesa, um almoço com familiares e tal. Não vai querer comer. Não, ele vai comer sozinho, ele vai querer comer sem ninguém por perto, ele vai comer menos. Ele tem dificuldade para se alimentar, por exemplo, com carne, né, que é um alimento importantíssimo, fonte de proteína. Então, isso tudo acarreta em outros agravos de saúde. A gente tem uma perguntinha já. Vamos ver. Vamos lá para a pergunta da Marilda. Rondonópolis, Mato Grosso. Ai, que bonitinha. Olha ela ali, ó. Oi, estou ligadinha no Santa. Doutora, minha mãe tem 90 anos e engasga com muita frequência. O que devo fazer e como saber se pode ser ou não disfagia? Olha ela, que linda ali, aos 90 anos, ali, tá na mesa, comendo. E aí, doutora? Então, assim, se ela já engasga com muita frequência, é um sinal de alerta, né? E, claro, a gente tem que saber se a mãe da Marilda tem, por exemplo, alguma doença, se ela usa algum medicamento, porque existem medicamentos, por exemplo, que interferem na produção de saliva.
E saliva é importantíssimo para a gente se alimentar, formar o bolo alimentar correto e poder engolir de uma maneira eficaz. Então, assim, a gente tem que saber o histórico de saúde dela. Mas tendo por base que ela falou que a mãe já engasga com frequência, o que é o recomendado? Precisa de avaliação com fonoaudiólogo. É o profissional ideal para acompanhamento de disfagia, orientação de cuidadores, orientação de familiares, porque assim, o fonoaudiólogo, ele avalia todo o processo de deglutição, né? A gente lembra muito do fono para falar de fala, audição, mas ele é fundamental, ele é um pilar para o tratamento da disfagia. Então, eu recomendo aí uma avaliação com o médico para saber se as medicações estão adequadas, os diagnósticos corretos, se não tem outras doenças por detrás desse engasgo, né? E também a avaliação com o fonoaudiólogo. E, doutora, tem como a gente, me perdoe se tiver alguma ignorância aí, mas se a gente tem problema assim, vamos lá, minha avó tem problema neurológico, isso pode acontecer com que ela esqueça, tá? Sim. Como que eu mastigo, como é que eu como. Aí também é uma disfagia ou não? É uma disfagia. Por exemplo, no paciente que tem demência de Alzheimer, já em fases mais moderadas, o que acontece? Ele põe a comida na boca e pelo processo de demência, a comida fica muito tempo na boca. Não consegue fazer o movimento. Ele mastiga, aí você vai lá, olha, a comida tá lá ainda. Ele não engoliu. Isso é muito comum em pacientes com demências ou outros quadros neurológicos. E, né, então, assim, ele tem a fase oral, a comida fica muito mais tempo na boca. E foi bom até você comentar sobre isso, que idoso que demora mais tempo para se alimentar, tipo, ele consegue se alimentar sozinho, mas ele tá demorando mais do que o habitual dele. A gente precisa ficar atento, porque pode ser a disfagia, porque ele fica com tempo, tem dificuldade para engolir a comida. Por exemplo, se o idoso não tem nenhum dente, se ele não tem nenhuma prótese dentária, se ele não teve reabilitação, né, odontológica, isso também leva a disfagia. Pode levar a disfagia. E as pessoas com menos de 50 anos também pode ter essa disfagia? Ah, pode. Porque assim, independente da idade, por exemplo, se um adulto jovem sofre um AVC, por exemplo, fica com sequelas neurológicas, ele pode ter problema de deglutição. Se ele sofre um traumatismo crânioencefálico, um acidente, ou pacientes que têm doenças neurodegenerativas, por exemplo, miastenia graves, doenças reumatológicas, polimiosite, outras doenças também podem comprometer a deglutição em pacientes mais jovens. E como que, além da fono, tem algum outro tratamento que a gente faz? Então assim, lembrar das doenças de base, rever a lista de medicação é importante, né? Isso sempre, porque tem medicação que interfere na produção salivar, medicação que deixa o idoso mais sonolento, e isso interfere na deglutição correta. Daí tá comendo, tá dormindo ali, né? Que a gente percebe às vezes que fecha o olhinho, né? E aí, assim, o fono, ele faz avaliação, ele vai dar uma série de orientações e a gente precisa fazer adaptações em casa, né? Então, na consistência da dieta a ser oferecida para aquele indivíduo, no prato, no tamanho da colher, né? No tempo que eu vou disponibilizar para ajudar aquele idoso a se alimentar. Então, assim, ele não vai comer no tempo de uma pessoa, de um adulto normal, por exemplo. Precisa ir para o trabalho correndo. Exato. Não, ele vai demorar 1 hora ou mais, né? Então, aquele cuidador, ele tem que estar preparado para isso, né? São mudanças fundamentais e a fim de a gente evitar complicações. A desnutrição, a desidratação, como você falou. Então, assim, isso é muito importante. E lembrar também do nutricionista, né? O tratamento do idoso, ele é multidisciplinar. Por quê? Eu vou adaptar a dieta para o idoso, né? Com disfagia. Ele não consegue mais comer um pedaço de carne. E aí, muitas famílias tendem o quê? A não oferecer mais a carne, por exemplo, para aquele indivíduo. Vai faltar? Vai faltar, que é uma excelente fonte de proteína. Então, muitas vezes, a consulta com o nutricionista é importante porque né, eles vão falar, a gente precisa mudar a consistência da dieta? Ok, mas então vamos fornecer a carne de uma outra forma. Vamos cozinhar, vamos picar de um jeito, ou vai processar... Enfim, então assim, por mais que a gente faça os ajustes na dieta, a qualidade nutricional daquele alimento tem que ser preservada. A gente tem mais uma perguntinha antes da gente ir na mão na massa ali. Da Elíria, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Conheço uma pessoa que não consegue engolir comprimidos. Isso é disfagia? Isso é muito comum, né? Tem gente que fala, eu tenho ânsia, não é? Então, assim, o comprimido por si, claro, tem comprimidos que são muito grandes e as pessoas, né, se atrapalham ali na hora de engolir. Pode ser, um tipo de disfagia? Certo?
Mas assim, tem que ver, vale a pena fazer uma avaliação, porque pode ser disfagia por um comprimido, mas isso pode acontecer com um pedaço de alimento mais sólido, né? Então, assim, em alguns casos, o comprimido que é possível partir ao meio, eu recomendo. Parta o comprimido ao meio, bebe com água, né? E nada de um pouquinho de água para beber, não. Né? Tem que beber bastante água, a boca tem que estar hidratada, né? Então, se a pessoa tem baixa produção de saliva, isso interfere mais ainda na hora de engolir o comprimido. Boa, vamos ali na nossa Vamos bancada, lá. porque você trouxe uns exemplos aqui Sim. de como a gente pode ajudar na alimentação. Vamos lá. A produção preparou super bem. Ó, aqui é uma vitamina de frutas, certo? Batida, tá? Então, uma coisa importante, quando a gente for alimentar o idoso, ele nunca pode estar deitado. Sempre sentadinho. Sempre sentado. Isso é uma briga constante, porque às vezes é um idoso que já é totalmente dependente, tem demência avançada, um Parkinson avançado, muito acamado. extremamente acamado e comendo deitado. Em hipótese alguma, nem comer comida, nem beber uma água, não pode. Então o idoso tem que estar sentado. E aí a bebida a gente vai oferecer, certo? Em copos menores, em menos quantidade de líquido no copo. Em alguns casos, tem idosos que se adaptam bem ao canudo. Não são todos. Legal. Mas alguns dão certo, certo? Tá. Aqui é uma vitamina de frutas. Aqui é uma banana amassada, certo? Que é fácil da gente oferecer. E uma coisa importante, por exemplo, o tamanho da colher. A gente tem que adaptar o tamanho da colher ao tamanho da boca do idoso, a comida que ele está comendo. Então, eu não posso juntar uma colher cheia de comida assim e colocar na boca do idoso, né? Tem que ser o alimento na consistência adequada e em pequenas porções. Vamos lembrar do bebê, né? Exatamente. E aí a gente coloca a colher aqui na língua e a gente, né, quando tem esse contato com a língua, estimula o idoso a engolir. Legal, certo? ele fazer o exercício ali também. Exercício para engolir. Né? A fono também geralmente orienta bastante exercício, né? A gente põe a comida aqui na boca do idoso e fala, engole, engole. A gente tem que lembrar ele disso. E isso leva tempo. Aqui é um mingau de aveia. Né? São diferentes consistências aqui. Eu vou usar até a mesma colher só pra gente mostrar. Então, ó, aqui é uma consistência mais cremosa. Então, por exemplo, é um idoso que consegue engolir melhor, certo? Certo, porque ele já tá mais grossinho. Exatamente. Aqui é vou na mesma colher. Aqui é um purê, ó, você vê que ele é mais molinho. Bem molinho, certo? legal. Aqui é um caldo de feijão. Né, que todo mundo conhece, ó, e é um feijão bem batidinho. Então, você vê, ó, que, por exemplo, não tem casca. Não tem nem a casquinha do feijão. Isso, porque esses fiapinhos, engasga, dependendo né? do tipo de disfagia, o idoso engasga. Aí fica, né, com aquele fiapinho lá na garganta. E aqui uma comida assim, né, de um jeito mais normal, que é importante a gente sempre oferecer, no sentido que separar os alimentos, certo? Porque assim, visualmente o prato tem que estar interessante para comer também, certo? Então tem o arroz, eu tenho a carne, eu tenho os ovos. E, por exemplo, aqui esse purê, você vê, ele tem a cor bonita, certo? Visualmente ele é mais agradável, porque na maioria das vezes a gente junta tudo no liquidificador e bate. O arroz, a carne, a abóbora, a couve, o ovo, tudo junto. E fica aquela cor meio estranha. E você vai falar, a gente vai olhar, não não vai querer comer, né? Então, até na forma da gente colocar no prato, no tamanho do talher que a gente vai oferecer comida, faz a diferença do cuidado, né? Porque você vê, o tratamento para disfagia, a gente vê as medicações de base, os diagnósticos e tal, mas o cuidado o tratamento é no dia a dia mesmo, né? A colher adequada, paciência, né? E cuidado. E a textura e, lembrando, a temperatura adequada dos alimentos também, né? Mais morninho, né? Sim, Quando a gente pergunta do líquido, quando tem dificuldade para líquido, eu li esses dias uma pessoa falando que existe um negócio chamado espessante. Existe. Como que ele funciona e o que ele é? Tá. O espessante, por exemplo, para água, ele vai espessar mesmo aquele líquido, certo? Vai deixar uma textura mais espessa. E, bom, ele é em pó, sem sabor, certo? Ele não muda o sabor, não dá gosto. E é como se ele não deixa a água gelatinosa, mas deixa a água menos fluida, né? Dessa forma. E nisso, né, idosos que têm que tem grau de disfagia, mas que conseguem engolir bem o líquido, eles podem se hidratar dessa forma. Então, o espessante compra em pó.
tem a medida certinha para colocar na água ou em outros líquidos, suco, por exemplo. E aí o indivíduo bebe em mais segurança, porque ele não vai engasgar. Né? Lembrar uma coisa importante, tem alimentos que precisam ser coados, né? Então, dependendo do tipo de disfagia, quando tem esses... o restinho do caldo, coisa do milho. Caldinho, isso, esse finalzinho do milho, tem idoso que pode engasgar com isso. Então, esses fiapinhos, assim, a gente às vezes precisa tirar. Todo cuidado é pouco, né? E aí, a gente acaba tirando fibra dos alimentos, né? Então, por isso que o nutricionista é muito importante, porque ele vai ajudar a gente a suplementar de uma forma correta, se precisar. Com os próprios alimentos mesmo, Com os próprios alimentos, exato. Tem mais perguntinha, vamos ali. Da Gabi, de Taubaté. Ah, Gabi! Olá, boa tarde. Gostaria de saber se a crise de ansiedade em pessoas mais novas pode ser confundida com a disfagia. Tá. Bom, crise de ansiedade, vamos lá. Bom, a crise de ansiedade, né, é uma doença psiquiátrica, a gente precisa tratar, certo? Os pacientes com transtornos de ansiedade, em crises graves, eles podem ter vários tipos de sintomas, sintomas muitas vezes intensos, e que realmente reproduzem aquilo naquele momento. Então, a gente conhece pacientes que têm a sensação que estão infartando, que estão morrendo, que estão com dor, tem sudorese, né? Suam frio, pele gelada. Então, assim, o transtorno de ansiedade pode causar... pequenos engasgos ali numa hora de alimentar, tudo? Pode. Só que a ansiedade, ela não vai levar a um déficit neurológico, um déficit muscular, né? E aí, o que a gente tem que tomar cuidado é com que tipo de medicamento eu vou usar para tratar essa minha crise de ansiedade. Porque em alguns casos podem ter efeitos colaterais e que aí, por exemplo, o uso de benzodiazepínicos, né, que é o famoso tarja preta, eles deixam o indivíduo mais sonolento, né, com suas funções motoras mais lentificadas, aumenta a chance de ter disfagia. Mas a ansiedade por si só, ela não causa déficit neurológico, certo? Então, vale a pena investigar bem, independente da idade, né? Se essa disfagia é mesmo por ansiedade. Às vezes, o indivíduo pode ter um refluxo, uma úlcera péptica, um tumor no estômago, né? E que aí descobre, às vezes, pela disfagia. Tá com dor para engolir, né, não tá comendo direito, tá emagrecendo, a gente vai investigar. Né? Bebe água, dói às vezes para beber. Isso, dói para beber, sente aquela coisa parada aqui no meio, sabe? Uma dor no peito, uma opressão. Então, a gente precisa investigar, porque pode ser algo simples, como, né, não que a ansiedade seja simples, mas pode ser uma doença que não cause, né, lesões ali... Na hora de comer. Na hora, sim, né? Lesões fisiológicas no órgão mesmo. Mas, sim, podem causar outros... E pode ser sinal de outros problemas. Muito bom, doutora. Adorei. Obrigada. Seja bem-vinda sempre à nossa casa, viu? Obrigada. Adorei. Você aí de casa, aproveita, segue a doutora aqui no Instagram, @maluisaúde. Tá aparecendo aí pra vocês com HY. E o número do consultório é o 12-3125-7710. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Adorei.